A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, para sempre. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Nós temos aqui o profeta Joel anunciando a chegada, a promessa da chegada, do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre todos os servos do Senhor Jesus. Deus está prometendo o seu Espírito Santo a nós, pecadores. Deus faz esta promessa e essa promessa se cumpre na íntegra. Deus envia o Espírito Santo para que nós, servos de Cristo, fôssemos revestidos pelo poder do Espírito Santo e só assim nós venceríamos os nossos adversários, tanto espirituais como também alguns físicos, humanos, carnais. João, quando ele está lá no Rio Jordão, batizando em águas, Mateus, capítulo 3, versículo 11, ele anuncia àqueles que estavam ao redor dele, dizendo, eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E João declara dizendo, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vemos por aí muitos movimentos espirituais onde você vê uma possível forçação do batizar no Espírito Santo, mas a Bíblia é evidente e nos diz que quem batiza no Espírito Santo é o Senhor Jesus. E se não for no tempo e nem na hora do Senhor Jesus, não acontece. Mas quando Jesus decide batizar, pode ser em uma igreja, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser em casa. Ou seja, nós não estabelecemos dia e nem hora para que o Senhor cumpra esta promessa tão gloriosa em nossas vidas. A única coisa que nós precisamos fazer é buscar a Deus em humilhação e em oração para que o Senhor nos revista da plenitude do seu Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse lá em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17, Jesus aqui abre a cortina e nos mostra que quando ele revestisse alguém de poder e de autoridade, ou seja, quando alguém fosse por ele batizado no Espírito de Deus, haveria sinais evidentes, não teria complicações. Veja o que Jesus diz em Marcos, capítulo de número 16, versículos 17 e 18. Jesus diz, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Poder que seria dado ao ser batizado no Espírito Santo para expulsar demônios. E em segundo lugar, Jesus diz, falarão novas línguas. Línguas espirituais são pronunciadas por aqueles que são batizados no Espírito Santo de Deus, e é uma das mais aplausíveis evidências de que uma pessoa foi genuinamente emergida no Espírito Santo de Deus. Pegarão nas serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Ou seja, o Espírito Santo de Deus vem com um revestimento de poder do alto, poder de Deus sobre a vida daquela pessoa, e aquela pessoa então recebe uma autoridade de Deus para exercer as obras de Deus, para pregoar o Evangelho com poder e autoridade, sem vergonha, sem timidez, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para declarar com autoridade que os demônios serão expulsos pelo poder do nome de Jesus. A Bíblia vai nos dizer lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 4, que lá no cenáculo, quando os irmãos estavam ali reunidos, aguardando o cumprimento desta promessa, a Bíblia diz que quando a promessa se cumpre, vem do céu um vento veemente, impetuoso. A Bíblia vai nos dizer no verso de número 4, capítulo 2 de Atos, que todos foram cheios do Espírito Santo. E qual a evidência? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Havia evidências, sinais. Todos conhecem a história, Pedro sai para fora e apregoa uma mensagem cheia do poder de Deus, e milhares de pessoas se convertem a Cristo. Sinais, evidências no ato da pregação, na proclamação do Evangelho, e os irmãos falavam em línguas espirituais de natureza tal que a glória de Deus foi tamanha que as pessoas de outras nações ouviam e entendiam o Evangelho na sua língua de origem. Agora, Paulo, quando ele chega em Atos, quando ele chega em Éfeso, no capítulo 19 de Atos, verso de número 6, ele encontra os irmãos lá de Éfeso,
que ainda nem sequer conheciam, tinham ouvido falar do Espírito Santo, Paulo impõe as mãos sobre eles. E no verso de número 6, do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Ou seja, os sinais eram vistos de forma imediata. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ou seja, há sinais do genuíno batismo no Espírito Santo. Não podemos deixar de atentar para os sinais que a Bíblia nos apresenta como marca, como registro de que alguém foi mergulhado, imergido no Espírito de Deus. E Paulo, para finalizar, vai nos dar algumas recomendações. 1 Coríntios 14, versículo de número 39 e 40, Paulo diz: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele habita onde há ordem e há decência. Esta também é uma característica do amável, consolador, do meio Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos recomenda falarmos em línguas espirituais. É um dom de Deus. É uma ferramenta espiritual. A palavra do Senhor nos diz que quando alguém fala em línguas espirituais, 1 Coríntios 14, verso de número 2, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, ele fala mistérios. Ou seja, precisamos exercer a prática do falar em línguas espirituais, sim. Ainda que surjam muitos falsos profetas dizendo o contrário, negue e rejeite todas as falácias que possamos avistar por aí. A Bíblia Sagrada nos convida a orarmos, a buscarmos o batismo, o revestimento de poder, pois os dias são maus. E é somente com a ajuda e a graça do Espírito Santo que nós venceremos os nossos adversários. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, ore a Deus, busque e aguarde com paciência o cumprimento dessa promessa de Deus em sua vida. Quando nós oramos em línguas espirituais, nós edificamos a nós mesmos, nós falamos em mistério com Deus, o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus e laços do diabo são destruídos por meio da oração em línguas espirituais. Quem sabe você tem cessado de orar em línguas espirituais, em nome de Jesus. Exerça isso no conforto do seu lar, dentro do seu quarto. Ore em línguas espirituais e você verá Deus te dar vitória no mundo espiritual. Buscamos com zelo os dons espirituais, as quais são promessas de Deus para as nossas vidas. E que esse dom venha ter evidências em nós e que nós não venhamos nos envergonhar de forma nenhuma de exercermos aquilo que Deus nos deu e que são promessas suas a nosso respeito.